Ok. Bom, alguém, por favor, dê um oi aí para marcar que tá, o professor está... Vocês estão escutando e visualizando o professor, a apresentação? Alguém dá um oi? Diz, estamos visualizando, estamos escutando. Oi. Obrigado. Então tá. Então, pessoal, estamos estudando ligações químicas. É a nossa aula número 5, tá? Então já vamos começando aí a fazer exercícios. E aí, o fosfogênio, COCl2, um gás, é preparado industrialmente por meio da reação entre o monóxido de carbono e o cloro. A forma estrutural da molécula do fosfogênio apresenta. Aí, letra A, uma ligação dupla e duas ligações simples. Letra B, uma ligação dupla e três ligações simples. Letra C, duas ligações duplas e duas ligações simples. Letra E, duas ligações duplas, uma ligação simples. Então, o que o exercício basicamente quer? Você vai ter que montar a forma eletrônica e depois montar a forma estrutural. Para você o quê? Para você identificar quantas ligações apresenta esse composto. E quem é essa criança? É o fosfogênio, COCl2. E a resposta vai ser o quê? Apresenta uma ligação dupla e duas ligações simples. Ok, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar, vou pegar aqui o COCl2. O elemento principal sempre vai ser o elemento carbono. Quando vocês estudarem lá no terceiro ano, que é a parte da química que estuda principalmente o elemento, digamos assim, o protagonista no terceiro ano é o elemento carbono, então sempre os elementos vão ligar com ele é o elemento principal. Tá? Então, o carbono é o elemento principal. Daí vocês têm que saber quantos elétrons tem o carbono. Você vai olhar na tabela periódica e você vai verificar que o carbono está qual família? Está na família 4. E toda a família 4, quantos elétrons tem? 4 elétrons. Significa que tem o quê? Se é da família 4, tem 4 elétrons. Destaque, o professor falou, família 1, 1 elétron, família 2, 2 elétrons, família 3, 3 elétrons, família 4, 4 elétrons, e assim por diante, família 8, 8 elétrons. Então, o carbono é da família 4, tem 4 elétrons. O oxigênio é da família 6, tem 6 elétrons. E o outro é o cloro, que é da família 7, tem 7 elétrons. Então, nós temos que montar aí a forma eletrônica para depois definir a forma estrutural do COCl2. Então, o carbono tem 1, vou botar aqui um pouquinho mais forte, tem 2, tem 3 e tem 4 elétrons. O oxigênio da família 6, então tem 6 elétrons. Vou colocar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. E são 2 cloros, então eu vou botar lá um cloro aqui, um cloro ali, e o cloro da família 7, então tem 7 elétrons. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. E agora vamos fazer o compartilhamento. O oxigênio, que é da família 6, precisa de 2 compartilhamentos, porque tem que chegar sempre a 8. Então vai realizar 2 compartilhamentos para ficar com 8. Pronto, esse oxigênio já está estável. Vamos agora para o cloro. O cloro tem 7 elétrons e para ficar estável precisa de 8. Então, se tem 7, precisa de um compartilhamento para ficar com 8. Então, esse cloro está estável. Esse cloro tem 7, também vai realizar um compartilhamento e ficou com 8. E o carbono, que tinha 4, que era da família 4, fez 4 compartilhamentos, também, então ficou com 8. Está aí a forma eletrônica. A forma estrutural, para ficar um pouco mais fácil para a gente visualizar, estaria aí aqui. Ok, a gente não está vendo geometria, não estamos se preocupando ainda com isso, mas agora vamos ver. Letra A, uma ligação dupla. Vamos ver, será que realmente apresenta uma ligação dupla? Vamos pegar aqui outra cor. Então, apresenta uma ligação dupla e duas ligações simples. Pronto, e duas ligações simples. Olha, um exercício bem de boa, bem tranquilo. Tá? Pessoal, o professor está fazendo esse exercício, depois esse exercício ele é salvo em PDF e colocado no grupo, tá? O ideal é que depois vocês refaçam esse exercício,
Tá? É fazendo exercício que se aprende, não tem jeito. Vem a teoria, mas é fazendo exercício que se aprende. Bom, agora eu vou dar para vocês aí 1 minuto para vocês resolverem, 1 minuto e meio, tá? Para vocês fazerem esse exercício. Como é teórico, é rapidinho, tá? Então fique à vontade para fazer esse exercício. Ok, vamos ver qual o gabarito. Bom, por que a resposta é a letra A? São propriedades características dos compostos iônicos. Pessoal, garanto para vocês, vai ter uma questão dessa na prova, com a mais absoluta certeza, devido à importância, tá? Quais são as propriedades dos compostos iônicos? Primeira coisa, qual o estado físico? Sólido. Isso é a temperatura ambiente. E quando a gente fala temperatura ambiente, é 25 graus Celsius. Conduz corrente elétrica? No estado sólido não conduz corrente elétrica. Agora, em solução aquosa, ou seja, pegar ele e colocar em água, vai formar íons, conduz corrente elétrica, ou você aquece a substância e faz com que ele, que é sólido, aquece, ou seja, aumenta a temperatura e passa do estado sólido para o estado líquido, chama-se processo de fusão, ou seja, fundir, tá? Então, o composto iônico fundido também conduz a corrente elétrica. São substâncias duras, são substâncias que apresentam retículo cristalino, ou seja, apresentam cristais, apresentam alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Coloco um exemplo aí, o sal de cozinha, ou seja, o seu ponto de fusão, ou seja, passar do estado sólido para o estado líquido, é mais de 800 graus. Imagina o ponto de ebulição. Então, apresenta alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Então, vamos ver por que é a letra A. Então, são propriedades dos compostos iônicos, ou seja, retículo cristalino, ou seja, são cristais. Se você pegar, por exemplo, o sal de churrasco, eles são cristais. Você vai olhar ali, pela luz, você vê cristais. Elevada dureza, tá? Eles são quebradiços. E apresentam pontos de fusão e pontos de ebulição elevados. Então, alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Esse exercício o professor vai fazer, tá? Devido ao tempo que se leva para fazer exercícios, tem que pegar aí o papel, montar e coisa e tal. E o professor não consegue, nesse exato momento, ter um controle de tempo de cada um de vocês. Então, o professor vai fazer esse exercício. Torna-se necessário que vocês refaçam esse exercício, tá? Na parte da tarde. E hoje, preferência hoje, porque amanhã você já tem outras informações, você acaba esquecendo essas informações que o professor dá hoje, tá? Então, hoje à tarde, vocês refaçam esse exercício. Por quê? Porque é fazendo exercício que se aprende. Ok? Então, o professor vai fazer esse exercício para vocês. Então, olha só. Considere o elemento químico A com 20 prótons. Então, a gente vai pegar o elemento, vou trocar a cor aqui, para aparecer mais para vocês. Então, nós temos o elemento A, que ele tem o quê? 20 prótons. Então, ou seja, o número de prótons dele é igual a 20. Então, 20 prótons. Lembrando que aqui nós temos um número atômico, né? Lembre-se lá, isso é na aula presencial. Aqui nós temos um número atômico. O número atômico sempre é igual ao número de prótons. Ok, então nós temos lá prótons igual a 20. No núcleo. E o elemento B, o número atômico é 17. Então, o elemento B, o número atômico, o número de prótons, é o quê? 17. Quando esses dois átomos se combinam quimicamente, formam um composto. A fórmula química do composto formado
considerando que o cátion é representado antes do ânion, ou seja, está dizendo que sempre na forma fica o positivo, a direita o negativo, e o tipo de ligação realizada entre esses dois átomos são respectivamente. O que significa isso? Vocês vão olhar na tabela periódica esses elementos, vocês vão procurar esses elementos pelo qual? Pelo número atômico. Por quê? Porque o número atômico é igual ao número de prótons. Prótons, que é as cargas positivas que estão no núcleo do átomo. O número atômico é o número de cargas positivas que estão no núcleo do átomo. Então, sempre o número atômico é igual ao número de prótons. Então, na letra A, ele falou em prótons, e no elemento B, ele falou sobre o número atômico, que basicamente é o quê? A mesma coisa. Então, nós vamos ver o A, que vale 20, e o B, que vale 17. Então, vamos ver por que é a letra D. Então, vamos pegar, o professor vai aumentar aqui para vocês, vou sair daqui. Eu vou aumentar para vocês visualizar essa imagem. Então, peraí, opa. Vamos pegar o elemento que tem número atômico 17. Aqui, o 20. Primeiro vamos pegar o 20 que está aqui, já peguei ele, tá? O 20, que é o cálcio. E o cálcio está em que família? 2. Se ele está na família 2, qual vai ser a carga dele? Mais 2. Tá? Lembrando que toda a família 1 carga mais 1, toda a família 2 carga mais 2. Então, o cálcio em número atômico tem carga mais 2. Ok. E vamos lá porque tem número atômico 17. Que é o cloro, ó. O cloro que tem número atômico 17, ó. Esse 17zinho aqui é o número atômico. Bom, e qual é a carga do cloro? Lembrando que família 3A carga mais 3, o carbono aqui tem carga mais 4, e aqui a partir do nitrogênio vai diminuindo. Menos 3, menos 2, menos 1. Então, o cloro tem carga menos 1, e o cálcio tem carga mais 2. Ok. Agora vamos para o nosso exercício e vamos montar. Então, nós temos o elemento A, que é o cálcio, né? A gente visualizou que é o cálcio, que tem que carga mais 2. E o nosso elemento B, que é o cloro, né? O cálcio tem carga mais 2, e o cloro tem carga menos 1. E agora, como é que a gente monta a fórmula? Basicamente, é só inverter. Esse 2 vem para cá, e esse número 1 vem para cá. Só vai um número, não vai a carga. Então, como é que ficaria a fórmula? Ora, ficaria A1, B2. Acontece que na química o número 1 nunca aparece. Então, o que a gente tem que fazer? Ó, esse número 1 aqui a gente apaga. Então, a fórmula vai ficar o quê? AB2. Não, por que o professor errou aqui? AB2. O professor errou. Ligação covalente? Aqui está errado o gabarito. Tá errado o gabarito. Vamos trocar, vamos consertar. O professor vai consertar isso aí. Tá? Porque a união de um metal com metal é ligação iônica. Então, vai ficar AB2, ligação iônica. Vamos acertar o gabarito aqui. Tá? Vamos acertar o gabarito. Então, o professor vai fazer de novo. Então, o professor pegou, só que eu vou fazer mais rápido, tá? O A, que tem carga mais 2, que é sempre positivo primeiro, que é o cálcio. E depois pegou o B, que é carga menos 1, que é o nosso cloro. Aí, esse 2 vem para cá, esse 1 vem para cá, e vai formar a fórmula AB2. Então, está aqui a fórmula AB2. Agora, e por que a ligação é iônica? Ora, o cálcio é um metal e o cloro é um ametal. E a união de um metal com ametal, nós temos um composto iônico. Então, por esse motivo, tem que ser a letra B. Tudo bem? Então, foi bom aí que deu para destacar isso aí em termos aí de determinação de fórmula. E se o composto é iônico, o composto é covalente. Mas lembrando que a tabela periódica nessa partezinha é extremamente importante.
Ok, pessoal, o professor vai dar aí um minuto e meio para você fazer essa parte teórica, mais um exercício. Fique à vontade. Mais 15 segundos. Vamos para o gabarito. Vamos lá. A propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos iônicos, isto é, aos compostos caracterizados predominantemente por ligações iônicas entre as partículas é, resposta à letra C, fundidos. Isto é, no estado líquido conduz a corrente elétrica. Tá? É isso que o professor falou sobre as propriedades dos compostos iônicos. Reparem que como tem exercício que fala sobre propriedades dos compostos iônicos. E traduzindo isso para os compostos covalentes, são praticamente as propriedades contrárias. Se os compostos iônicos têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, os compostos covalentes têm o quê? Baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Os compostos iônicos se encontram no estado sólido à temperatura ambiente. E os compostos covalentes? Nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Tá? Os compostos iônicos no estado sólido não conduz corrente elétrica. Em solução ou fundidos, conduz a corrente elétrica. Os compostos covalentes são considerados aí isolantes, tá? Eles não conduzem corrente elétrica. Mais um exercício, tá? Novamente o professor vai fazer esse exercício, tá? Mas destaque, você tem que fazer. Se você entendi o professor fazendo e você não fizer, você não vai conseguir fazer isso lá na hora da prova. Você não vai conseguir, tá? Em breve, próximo ano você vai ter o PAV e isso cai. Isso, na verdade, isso aí despenca, tá, na prova do PAV. Então, vocês têm que saber montar as fórmulas químicas dos compostos. Porque a gente vê assim, CO2, H2O, H2SO4. De onde é que vem essa fórmula? Através, ou seja, da união aí das cargas do número atômico, do número de elétrons, tá, que vão ser transferidos, que vão ser compartilhados, e aí é montada a fórmula. Então, vocês têm que saber montar essa fórmula. Só tem uma forma de saber montar a fórmula, né? Fazendo. Não basta, estou vendo o professor fazendo, tá, beleza. Se você não chegar hoje à tarde, não pegar um caderninho ali e tentar montar a fórmula, você está deixando de fazer aí, de cumprir o teu compromisso, que é o quê? É estudar. Então, vamos lá. Os elementos X e Y têm, respectivamente, 2 e 6 elétrons. Então, nós temos o elemento X e o elemento Y. Ok. Eles têm 2 e 6 elétrons de camada de valência. Quando X e Y reagem, formam-se um composto. Bom, se eles têm 2 elétrons, eles são de que família? Família 2. E se é da família 2, qual é a carga dessa criança? Mais 1, mais 2. Não sei se botei uma tabela periódica. Botei. Se é da família 2, tem carga o quê? Mais 2. Essa é a base. Tá? Se é família 1, carga mais 1. Se é da família 3, carga mais... Opa, aparece um 7 aqui. Aqui é o mais. Mais 3. Depois, mais 4, e aí vai diminuindo. Menos 3, menos 2, menos 1. Então, respectivamente, ou seja, na sequência, X tem 2 elétrons e Y tem 6 elétrons. Quem tem 6 elétrons é da família 6. Então, qual é a carga da criança? Menos 2. Então, aqui vai ter menos 2. O X tem carga
mais 2. Ok, então, mais 2, menos 2. Esse mais e menos, ele pode vir antes ou pode vir depois. Tá? A representação é indiferente aí. Além disso, ele é um composto. Então tá, por enquanto, bateu aqui, ó. Bom, ele é um composto iônico ou composto covalente? Bom, como é que vai saber se é um composto iônico? Família 2 é quem? É um metal. Se a gente vai lá, ó, família 2. Lembrando que à esquerda da tabela periódica, nós temos os metais. Tá? Então, da família 2 é um metal. E da família 6 é o quê? É um não metal. Então, a união de um metal com a metal, nós temos o composto iônico, o que bate com a resposta. O que seria a tendência em termos de montar a fórmula? Ora, se as cargas são iguais, se anula. Então, o mais correto é que a fórmula ficasse o quê? XY. Tá? Não o mais correto, mas uma representação aí comum para a fórmula. E por que não é a letra A, que está aqui, está XY? Porque o composto não é covalente, o composto é iônico, porque o X é um metal e o Y é um não metal. Tudo bem? Essa aqui a forma está errada, essa aqui a forma está errada, e essa aqui a forma está certinho. E tem duas respostas a esse exercício, tá? Então, só fez um Ctrl+C, Ctrl+V nas alternativas. Então, aqui a letra E também ó, é um composto iônico de forma X mais 2, Y menos 2. É a mesma coisa. Então, a letra E também, nós temos duas alternativas. Ok, pessoal? Então, repare que como é importante essa parte de determinação de forma e saber que a união de metal com a metal é iônico. Ok? Depois o professor vai alterar isso aqui, né, e vai salvar isso em PDF e vai deixar salvo para vocês no grupo. Hoje mesmo eu coloco no grupo de vocês, para que vocês tenham esse material à disposição, tá? Lembrando que essa aula também é gravada num período máximo de 24 horas, está à disposição de vocês no plural. Ok, nesse exato momento dou aí 2 minutos para vocês realizarem esse exercício. O ideal é que vocês tenham aí à disposição de vocês uma tabela periódica, tá? A parte de ligações químicas com tabela periódica aí é essencial. Trinta segundos.
Ok. Vamos fazer o exercício. O professor vai colocar o gabarito. Bom, por que é o carbono? O que o exercício fala? Observe a estrutura genérica representada abaixo. Para que o composto esteja corretamente representado, de acordo com as ligações químicas indicadas na estrutura, X deverá ser substituída pelo seguinte elemento. Ora, por que é o carbono? Se a gente colocar o carbono aqui, o que acontece? O carbono, ele faz quantas ligações? 1, 2, 3 e 4. E por que o carbono faz 4 ligações? Porque ele tem 4 elétrons, ele é da família 4. Você vai olhar na tabela periódica e você vai verificar que ele tem o quê? Ele tem 4 elétrons. Então, por esse motivo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer, ó, essa ligação com o oxigênio. Vai aqui se ligar um com esse oxigênio e um com esse oxigênio. O oxigênio é da família 6. Então, ele faz quantas ligações? Faz 2 compartimentos. Aqui está um. E cadê o outro? Está aqui com o hidrogênio. Ó. Aqui está o do hidrogênio. Ó. O oxigênio faz 2. Esse oxigênio aqui também faz 2. Como ele é da família 6, tem 6 elétrons, fez esses 2 compartilhamentos, então tá certo. O hidrogênio faz um compartilhamento, tem um elétron, faz um compartilhamento. Então, por esse motivo que é o carbono. Por que não é o fósforo? Não sei se tem tabela periódica. O fósforo está aqui, ó. O fósforo da família 5. Ó, família 1, família 2, 3, 4 e 5. Se ele é da família 5, ele tem 5 elétrons. Se ele tem 5 elétrons, ele precisa fazer quantos compartilhamentos para ficar com 8? 3. E aqui, nesse aqui, deixa eu apagar, porque está bem poluído. Então, aqui, ó, esse elemento X, ele faz 4. Ó. 4 compartilhamentos. E o fósforo, como é da família 5, ele precisa fazer 3. Então, não é o fósforo. O enxofre. Vamos encontrar o enxofre. O enxofre está aqui. Qual é a família dele? Família 6A. Então, significa que se é da família 6, tem 6 elétrons. Quantos compartilhamentos para chegar a 8? 2. E lá até quanto? 4. Então, não pode, ó. 1, 2, 3, 4. Então, não pode ser um enxofre. Nitrogênio. Deixa eu apagar, para não ficar poluído. O nitrogênio. Qual é a família do nitrogênio? Família 5. Se é da família 5, para chegar a 8, quantas ligações vai fazer? 3. E lá tem quanto? 4. E como tem 4, vai apagar. E como faz? Ó, 1, 2, 3, 4. Não pode ser o nitrogênio. E agora, o argônio. O argônio é um gás nobre. O argônio é um gás nobre. Tá aqui ele, ó. Ele é um gás nobre. E os gases nobres, eles por si só, eles não precisam fazer ligações químicas. Por quê? Porque eles têm 8 elétrons. Tá? Então, por ter 8 elétrons, eles não vão fazer compartilhamento de elétrons, nem vão transferir elétrons. E nem vão receber elétrons. Então, não faz ligações. Então, nenhuma hipótese, na moral da história, em nenhum momento seria que o pior dele seria aqui o argônio. Então, por isso é o carbono. O carbono é da família 4, vai fazer aí 4 compartilhamentos. Então, por esse motivo, é a resposta correta. Bom, e agora a gente vai começar com um novo conteúdo, tá? A gente vai dar uma introdução nesse conteúdo. E aí, na próxima aula, o professor vai concluir a parte de polaridade da ligação. E por que isso é importante? Bom, extremamente importante, né? Porque muitos fatores, muitas propriedades físicas e químicas está diretamente relacionado com o quê? Com a polaridade da substância. Tá? Um conteúdo extremamente importante. E também dentro das ligações químicas. Por quê? Nós estudamos a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica, que são as ligações que ocorrem entre átomos. A partir da próxima aula, nós vamos estudar as ligações intermoleculares. É a ligação de uma molécula com outra molécula. E a polaridade aí influencia diretamente nessa ligação entre uma molécula e outra. Então, nós temos que saber aí essa parte de polaridade. Então, por esse motivo, a gente dá uma parada na parte de ligações químicas, vê a parte de polaridade, e depois a gente continua falando nas ligações intermoleculares, aquela que ocorre entre moléculas. O que nós estudamos, a ligação iônica, a ligação covalente, a ligação metálica, é a ligação interatômicas. É aquela ligação que ocorre entre um átomo e outro átomo. Aqui nós temos cloro com cloro. É o quê? São dois não metais. Então nós temos aqui uma ligação covalente.
Ok, essa ligação é uma ligação interatômica, está ocorrendo entre dois átomos, tá? E futuramente a gente vai ver essa molécula se ligando com outra molécula, por exemplo, de cloro. Daí nós vamos ter uma ligações intermoleculares entre moléculas. E para isso nós temos que ter uma noção de polaridade. Então vamos aí começar a falar um pouquinho sobre polaridade nesse finalzinho de aula. Nesse exato momento, coloquem a palavra presente, tá? Que marca que você estava assistindo a aula no início e também aí no finalzinho da aula. Você estava presente. Então, eu te dou 30 segundos para você escrever a palavra presente. Ok? Todos escreveram presente. Depois o professor vai verificar, isso é salvo no sistema, tá? E né, o professor verifica quem estava até o final da aula. Quem não estava fica com falta, tá? Não basta simplesmente dar bom dia e virar para o lado e dormir. Tem que assistir a aula. Bom, então, polaridade da ligação. Então, aí que tá, ó, a gente vai ver polaridade da ligação. A gente não vai ver, nesse exato momento, a polaridade da molécula. Tá? Porque existe a polaridade da ligação e a polaridade da molécula. Bom, quando é que quando a ligação vai ser o quê? Apolar. Lá, quando dois átomos que compartilham elétrons em uma ligação covalente são de mesmo elemento químico. Não há diferença de eletronegatividade entre eles. Nesse caso, a ligação é denominada apolar, ou seja, A é não, ou seja, não polar. E como é que vocês vão identificar quais são os elementos que fazem ligações apolar? Ora, são elementos iguais. Está aqui, o professor colocou em destaque que são elementos iguais. H2, F2, O2, nitrogênio. O que é Cl? Por exemplo, aqui, ó, Cl2, ó, é cloro ligando com cloro. São elementos iguais. Então, essa é uma ligação que apolar. Ó, isso aqui é uma ligação apolar. H2, o que é? Ora, é hidrogênio ligado com hidrogênio. São elementos iguais? São, né? Ó, são elementos iguais. F2 é flúor ligado com flúor. São elementos iguais. Nitrogênio. Ora, nitrogênio é nitrogênio ligado com nitrogênio. Então, são elementos iguais. A ligação é apolar. Agora, tem mais algumas coisinhas. Eu já achava que já estava vindo na polar. Na ligação covalente polar, faltou a palavra, o professor vai consertar aqui. Não pode descartar aqui, deixa eu botar aqui, senão, ó, o professor vai apagar. O professor não colocou ali. Agora sim. Vimos a ligação apolar, agora nós vamos ver a ligação polar. Na ligação covalente polar, deixa eu pegar a caneta. Na ligação covalente polar, há diferença de eletronegatividade entre os átomos. E ocorre deslocamento da carga da molécula. O que ocorre, por exemplo, no HF, no HCl, o HBr. Bom, como é que vocês vão saber que o HF, o HCl e o HBr fazem ligações polar? Ora, elementos diferentes. Elementos iguais, apolar. Elementos diferentes, polar. Então, repare, ó, o hidrogênio é diferente de quem? Do cloro. Então, por ser diferentes, significa isso. A ligação é polar. Vai existir uma diferença de polaridade. Ó, o hidrogênio é positivo, o cloro é negativo. Isso aqui é uma nuvem eletrônica, tá? Ou seja, para onde tem maior número de elétrons, fica aqui, ó, mais robusto aqui, ó, a nuvem. A gente chama isso aqui de nuvem eletrônica. Aqui a quantidade de elétrons aqui é maior que aqui, ó, no hidrogênio. Mas é basicamente, ó, quando é que a ligação vai ser polar? Elementos diferentes. Hidrogênio ligado com cloro, são diferentes. HBr, ó, são diferentes? São, ó, são diferentes. Então, pega aqui. H2 é o quê? É apolar. A ligação é apolar. Por quê? Porque é elementos iguais.
É hidrogênio ligado com hidrogênio. E HCl, a ligação vai ser o quê? Isso aqui é um Cl. Ok, vai ser polar. E por que é polar? Porque é hidrogênio ligado com cloro. Vou pegar a canetinha verde. Então, ó, como é diferente, a ligação é o quê? Polar. Quando os elementos forem iguais, a ligação vai ser apolar. É uma partezinha extremamente fácil da polaridade. Na próxima aula, a gente vai estudar a polaridade na molécula, que vai ser um pouquinho mais complicado. Embora, na próxima aula eu vou fazer uma pequena leitura novamente dessa partezinha aí, para a gente encaixar nas moléculas e a gente seguir em frente. Tudo bem, pessoal? Então, a nossa aula de hoje é isso aí. O professor vai salvar essa partezinha da aula que nós vimos hoje, tá? Em PDF e coloca à disposição para ti aí no grupo. Vou parar a apresentação. Quem não escreveu a palavra presente, fique à vontade. Quem quiser fazer alguma pergunta, quem aqui tem alguma dúvida, tá? É o momento, fique à vontade para perguntar. Os 2 alunos novos, né? Bem-vindos, o professor não tinha dado ainda. E entre em contato com o professor para que o professor entregue o teu trabalho, diga assim, ó, esse é o trabalho, o professor vai dar um tempo para você realizar esse trabalho, e também vai disponibilizar o link com as aulas aí que você tem que assistir até o nosso dia da nossa avaliação. Tudo bem, pessoal? Ninguém tem dúvida? Vou parar a gravação.